Ainda bem que temos a possibilidade de aceder à informação no momento. Acabei de observar o portal do Sapo e descobri que o restaurante Aldeia conquistou em Nova Iorque uma estrela Michelin para cozinha de inspiração portuguesa. A nova edição do influente Guia de Restaurantes Michelin Nova Iorque 2011 atribuiu uma estrela ao restaurante Aldeia do chefe luso-americano Jorge Mendes. Jorge e Mendes. Jorge. Sou eu. Parabéns. Jorge Gabriel Costa Mendes. Sou eu. A primeira distinção do género para a cozinha de inspiração portuguesa na metrópole norte-americana. É um challenge, disse ele, ainda maior. Dá para ter mais força e trabalhar mais duro e ter mais atenção. Disse à agência Lusa, o jovem chefe luso-americano, na sua característica mistura de inglês e português, entre vários telefonemas e mensagens de parabéns de amigos e clientes. Parabéns da praça. Parabéns também. Para Nova Iorque. Muito bem. Uma estrelinha Michelin. Conhece este chefe? Já ouvi Já ouvi falar, realmente mas já ouvi ainda falar. não, por acaso não conheço o trabalho dele, porque realmente há mais chefes portugueses a trabalhar, há um que está no hotel de Dubai e outros sítios. Muito bem, só para explicar aquilo que estou aqui a fazer, tenho aqui o azeite e o alho já a instalar um pouco. O que aqui está é o caldo de peixe. Vocês vão já perceber porque este peixe foi cozido naquela água. E é exatamente, eu não quero que o alho fique muito queimado, isto é, não fique muito puxado. Como tal, eu já estou a pôr o caldinho do peixe para fazer a farinha de pau. Olha, só por uns instantes, podemos mostrar os ingredientes aos nossos telespectadores antes de continuarmos na execução da receita? Para já, quer ver? É para 1, 2, ontem? 3 e... Aí vai. É agora. É agora. A terceira é cada vez, queres ver? 1, 2... Já está. Boa. 4 postas de pescada. 200 gramas de farinha de pau. Ervas frescas a gosto. Tomate maduro. Caldo de peixe. Uma posta de pescado lascado. 4 gemas de ovo. Sumo de um limão. 2 dentinhos de alho. E sal e azeite quando faz. Está tudo. Depois o modo de fazer, vamos recordá-lo também por Já a escrito, seguir. mas só no final Muito bem, da eu receita. então estou a o que é que fazer. foi fazer? São os medalhõezinhos. O que é que fez aos medalhões, chefe? Os Nós não medalhões, vimos. retirei a espinha, coloquei ali. Eu vou fazer agora já. Não vá. Coloquei um pouco de limão, muito pouco, em baixo, um pouco de sal para temperar já daquele lado. Posso E perguntar retiramos. porque é que fez assim e não ao contrário? Ou seja, Sim. colocou primeiro o limão neste tabuleirozinho e o sal e depois colocou o peixe em cima. Porquê que não fez ao contrário? Primeiro o peixe, depois punha o sal e punha o vinagre. O limão. Porque desta forma o que é que acontece? Agora eu vou temperar assim e evito. É diferente, é o contrário daquilo que me falam. Eu sei, mas tem alguma razão. A razão não é que nós, como estamos muito habituados a cozinhar, com a prática vamos logo fazendo uma caminha de tempero por baixo para depois não É estar. uma diferença de estilo. Exato. No fundo, É exatamente fica como lá diz na o povo. mesma. Fazemos Fazer a assim. cama. Ora bem. De seguida temos aqui, então, o bocadinho de filete. Neste caso, para fazer o medalhão eu vou espetar aqui um palito. Só para que, depois ao grelhar o peixe, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar Depois o quê? assim, ao grelhar o peixe, Ao ele vai grelhar, ficar... percebi orelhar. Grelhar o peixe, ele ficar perfeitamente direitinho e não se desfazer, percebem? É só essa a ideia. Espetamos um palitinho, o peixe apresenta-se assim nesta forma, acabamos de temperar e vamos já pôr a grelhar, então, aqui a pescada. A ver se tinha que pôr o orelhar. Também podemos fazer assim, para apanhar um pouco de tempero do outro lado. E um pouco de azeite. Nós estamos aqui só a mandar umas postas de pescada. Umas Mais postas, nada. exatamente. E o peixe fica aqui assim, a grelhar lentamente. A pescada é um peixe que se dá muito bem neste tipo, exatamente por causa disso é que eu trouxe este grelhador, que é um grelhador comum lá de casa, que praticamente quase toda a gente utiliza e tem. Poderá ser também aquele de barras, que não há problema nenhum. Neste caso é um grelhador que é uma espécie de lá prancha, grelhado na prancha, na chapa. A pescada é um peixe que se dá muito bem a esse tipo de grelhado. Agora, o que eu queria fazer aqui era o seguinte, temos aqui, eu entretanto as espinhas coloquei aqui para o caldo, exatamente. E eu vou retirar para depois vocês poderem ver. E o que é que eu vou fazer é o seguinte, vou pegar nos ingredientes, que é este tomatinho, eu já o descasquei e ele tirar as grainhas, mas ele é muito pequenino. Mesmo assim, podemos retirar sempre um pouco com a faca e deixarmos só realmente a parte da polpa do fruto, do tomate. Porquê que não entram as garinhas? Não fica muito bem neste caso. Pronto, está bem. É só por causa disso. É perfeito. E então, cá está, retiramos. Podemos fazer isto, podemos abrir a parte de cima com uma colherzinha de café, retiramos. Também É dá mais para fácil tirar. do que estar aqui com a faca. Pelo menos quando o tomate é tão pequenino, não é? Exatamente. Eu também trouxe este tomatinho porque está muito Uma madurinho. colher de café, uma colher de sobremesa. Exatamente. E retiramos algumas das grainhas.
Muito bem. E agora há aqui uma parte que eu gostava de explicar. Como é que nós vamos conseguir colocar a farinha de pau? A farinha de pau sempre foi muito utilizada na nossa gastronomia. Há várias pessoas que fazem da seguinte forma, dissolvem em água fria, colocam ou não. Isso é perfeitamente dispensável, porque nós, com a ajuda das varas e em fio, podemos começar a fazer assim. Os meus bebés comem muito. Já está. Com peixinho. Vamos fazendo assim. Uma de farinha de pau com peixe. E o que é que acontece? Ela nunca forma gruminhos. Com a ajuda de umas varinhas, e vamos deixando cozinhar até termos a consistência pretendida. Neste caso eu não vou precisar de mais, porque não vou fazer mais quantidade. E cá está. Já percebi agora... porque é que não vieram hoje as entradas, é porque o prato é substancial. Exatamente. Foi, não foi? Foi. E o que é que acontece aqui? É uma reclamação. E eu tenho aqui... É uma reclamação. Já percebi. Eu sei, já percebi. Tenho aqui esta posta de pescada que foi cozida para fazer o caldo, que eu vou, entretanto, colocar aqui. Vocês reparem que a farinha de pau, o que é que acontece? Ela começa a ficar cozinhada, começa a engrossar. E engrossa muito rapidamente. E então preciso termos sempre Preciso fazer atenção. aqui o caldinho, estão a ver? O caldinho para que ela não fique muito... O granulado é evitado exatamente pelas varas. Quando nós incorporamos a farinha de pau no caldo, ao mexermos com as varas, o que é que acontece? Ela vai se dispersar ali pelo caldo e vai evitar que se forme grumos, que com o tempo, claro que os grumos vão ficando mais sólidos. Aqui ela já está boa, está na consistência que eu pretendo. E, para enriquecer a nossa farinha, enquanto isso o peixe vai brilhando lentamente, que não faz mal, eu estou aqui atento a olhar para ele. Aqui cá está, e vamos lascando assim desta forma. Trabalhar com azeitinho alentejano, é? Muito bem. Foi o que eu escolhi para hoje. Fez muito bem. Poderiam ser outros, qualquer, neste caso foi esse. Achou bem escolhido? Foi bem escolhido, foi, sim, senhora, porque o Alentejo tem bons azeites, exatamente como Uma boa escolha. Uma boa escolha. Os montes também. Claro que tem. E tem uma... As beiras também têm bom azeite. Também tem bom azeite. Temos bom azeite em todo lado. É verdade. Não há dúvida. Aqui eu deixei de propósito aqui este bocadinho de pescado, este bocadinho de peles, que nós com isto também podemos fazer o seguinte. Lá para casa podemos fazer um miminho sempre a um convidado, a um amigo, a namorada, ao namorado, como há bocado estávamos aqui a falar. E nesta altura eu vou aproveitar só para virar, que é o seguinte, fazemos um bechamel um pouco grossinho, com farinha, com um bocadinho de manteiga, e o que é que fazemos a seguir? Pegamos, colocamos só dois ou três camarões. O molho bechamel tem segredo. Tem segredo, um dia vamos fazer aqui, que é para as pessoas também perceberem, não haver nem toda a gente consegue fazer bem o molho bechamel. O que é que acontece? Pegamos no bechamel, pomos 2 ou 3 gramas, um bocadinho de ervas, pomos uma colherzinha de polpa de tomate para dar cor, com um bocadinho de massa folhada. O que é que nós podemos fazer? Não pode ser. Umas empadinhas de pescada. Foi o que eu estive ali a fazer no instante. Enquanto estavam aqui. Foi feito no intervalo, entre um intervalo e outro, eu consegui arranjar um bocadinho de massa folhada. Elas estão quentinhas e com todos estes bocadinhos nós podemos fazer isso, que eram... Assim não desperdiçámos nada. Aqui, sim, Sónia, para enriquecer a nossa farinha de pau, Está quente. o que é que eu vou fazer? Ainda vou colocar aqui uma geminha de ovo, escalfar o ovo, eu tiro assim com cuidado, e só no fim, e é também uma dica... Mas este aroma faz-me lembrar muito a açorda alentejana. Só no fim é que eu vou colocar as ervas. Eu tenho aqui cebolinho, salsa e um bocadinho de coentros. Poderão ser outras quaisquer, não tem problema nenhum. E é só uma gema ou vai levar? Não vou pôr mais uma. E vou começando aqui a cobrir para não ficar muito bem passada. Entretanto, conforme a farinha de pau vai engrossando, nós vamos acrescentando mais caldo. O caldinho, exatamente. É importante isso. Não vai tornar o caldo. Porque eu quero que a farinha de pau fique macia. Não fique muito presa. Exatamente. E isto é um prato que, se for bem feito, com uma pescada grelhada ou com outro peixe, que seja um peixe muito fresco, podemos aproveitar isto tudo e com certeza que fica muito bem. Claro. Eu já pus ali uma geminha de ovo, vou entretanto tirar aqui outra. Por outra. E é melhor ter atenção ao caldo para ele não entornar-se, senão ainda sai daqui alguém do programa, direto. Mas o caldo não vai entornar porque eu não deixo. Isto aqui, assim cá não está. Não vai entornar o caldo. Não. A pescada, entretanto, já está. Podemos fazer o seguinte, quando ela começa a secar um pouco, pomos um pouco só mais de azeite, assim. Podemos também pegar e pincelar. Que categoria de opção! Um pouco de azeite. Gosto. Vai torná-la mais tostadinha e ela vai ficar melhor. A nossa farinha de pau foi muito fácil, está pronta. O que é que eu vou fazer? As ervas vou colocar no fim, para que... o cebolinho, para que fiquem frescas e estaladiças e não cozinhem muito. Eu já posso, inclusivamente, desligar isto, porque a farinha está pronta. Isto demora 3 a 5 minutos a confecção, é muito rápido. Depois tem que acamar também, não é? Também, acamar no estômago. Não é só no estômago, senão vai agora direto para a mesa.
vai Não tem direto que para a esperar? travessinha. Não. Não tem que esperar um bocadinho? Tem que arrefecer um bocadinho só, mas isto, no caso, se dar às crianças ou se aos mais adultos, não vale a pena. Podemos comer diretamente na hora. Não vale a pena. Diretamente do tacho. Quase. Isso não é para todos, ok? E então, vamos fazer o seguinte. Ok. Eu tenho esta travessinha aqui para Só como colocar do tacho. e esta para a farinha de Não é pau. para todos. Vamos aqui só. Escusas de empratar e sujar a louça, não é? Claro, claro. Vamos diretamente do tacho. Principalmente quando não temos muito jeito para isso. Desculpa. Vamos lavar a Os louça. ovinhos já ficaram aqui escalfados. Sei lá, tens ou não. Reparem. Por exemplo, Está aqui o peixinho todo. Reparem como fica É realmente. capaz de não ter mau aspecto, olha isto, isto, não é? olha aquele É que diz? rio ali, hein? É um prato muito simples. Muitas das vezes a dificuldade realmente é lembrar às pessoas que estes pratos são muito simples, muito tradicionais, mas por vezes com esta mistura de tantos ingredientes atualmente, nós acabamos por nos esquecer disto. E eu tenho que avisar que o caldo já base estava da cozinha. temperado. Cuidado com o peixe. Temos Cheira ali um muito peixinho bem. pronto, que é exatamente o que eu vou fazer a seguir. Isto é muito simples, acompanha só assim. Vamos retirar depois o palito, que já não está aqui a fazer nada. Reparem como os medalhões, eu tenho que passar isto só para aqui. Reparem como os medalhões ficaram grelhados rapidamente e tão suculentos, tão bons. A pescada está completamente confeccionada, inclusive arrefeceu ali um pouco. Podemos aqui pegar. Garganeira. Cá está. É um prato muito simples, muito fácil, não há desculpa para as pessoas não fazerem. Reparem, está cozinhado porque os palitos também saem muito suavemente, muito bem. Quando o peixe está cozinhado, acontece isto. Se não estivesse, ficavam muito agarrados. Impecável. Como tal, cá está. Retiramos os palitos. Entrou a pimenta ou eu não A pimenta ainda vamos colocar aqui um pouco. Se for para adultos, se for para crianças, que isto é um prato que se recomenda muito para crianças, Sim. isto bastaria, ficava muito bem. A farinha de pau chama-se também, isto é um bocadinho de pimenta rosa, chama-se farinha de pau, exatamente porque isto é farinha de mandioca, e a mandioca tem aquele aspecto de pau, e então na gíria, no Fica a farinha de pau. ficou e dizem então a farinha de pau. Podemos ainda pôr um pouco de limão, eu só vou pôr aqui à vontade. um pouco de limão, vou deixar aqui reservar esta rodelinha, vou pôr aqui um bocadinho de limão. Já está. E por fim só uma colherzinha de azeite. Não levou aqui nada mais que não fosse isto que nós... Só aqui produtos tradicionais. Só tradicionais e coisas muito simples, reparem. E já percebemos que a cozinha tradicional portuguesa também dá direito a estrelas Michelin. Ora, E devia dar muitas mais. É o que eu acho. Porque realmente Queria aumentar o preço da sua carta, era. Não, nem é... Não era disso que eu estava a falar. Nem a ambição minha é estrela vai com a Michelin. Porque eu me fui lembrar agora do preço, Sim, sim. vejam bem. a qualidade se pratica em Portugal. Claro. O que acontece é que realmente a nossa cozinha é muito diversa, é uma cozinha muito rica e nós temos muita, mas muita imaginação. E isso é muito E bom. compete com a cozinha do mundo inteiro. Por isso é que os estrangeiros, quando cá chegam, Comem nós, quando muito. estamos nos restaurantes, vemos isso, eles comem e ficam vermelhos ali. É, Parecem camarões. É só da comida, não é? Quando ficam vermelhos é só da comida. Bebe é melhor. Vamos, Aqui as empadinhas, podemos Temos cortar que dar a aqui. Temos que receita. mostrar, Vamos Já só vamos, já mostrar vamos. como fazer. aqui uma. Só para mostrar o interior. Exatamente. Sim, porque senão daqui a bocado já não vamos a tempo. Cá está. De quê? Podemos até Mostrar o decorar interior da aqui. assada. Claro, já Só mostrando o interior da nossa barriga. Ok. E cá Vamos está. dar os a nossa ingredientes então sugestão desta para esta semana. pescadinha. Muito obrigado, uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Vamos ver o modo de preparação desta receita que o chefe Hugo Loureiro nos trouxe hoje. Ora, e 1, e 2, e 3. Cá está. Limpar postas de espinhas. Temperar com sal e limão e grelhar. Afogar azeite, alho, coentros picados, caldo de peixe e tomate. A seguir, juntar farinha de pau em fio, mexendo sempre muito bem. Juntar as gemas, lascas de pescada e ervas picadas. E ponto final. E é só isto? Mais fácil não podia ser. Então vamos comer. Então cá está. Obrigada, chefe Ivo. Então pronto.